Vamos ver agora como é que a gente usa um pouco essa ideia do homotópico, do homotopicamente equivalente, ou coisas assim, para tentar generalizar a ideia do homeomorfismo. Vai ser o seguinte, que eu vou fazer a- uma introdução, uma motivação via o homomorfismo. Se você tiver um espaço X e você tiver um espaço Y, você vai falar que eles são homeomorfos, né? Se você consegue fazer uma função, que na verdade aqui é inversa ou coisa do tipo, mas aqui vamos pensar um pouquinho diferente, só para ficar mais fácil a gente generalizar depois, que é o que? Você tem uma função f que vai nessa direção, uma função g que vai nessa direção, ambas contínuas, e na hora que você trata as compostas, se você fizer F bola G, né? Então a F saiu daqui, veio para cá, voltou para cá, isso aqui é a identidade em X, e na hora que você começa com a G, vai para cá e vem para cá, você vai ter que isso é. Então, só escrever F bola G, isso aqui é a identidade em y. Mas agora a gente tem a questão de não precisar ser igual as duas funções, a gente poderia ter simplesmente pedir que elas são homotopicamente equivalentes. Então a gente troca esses dois sinais de igual aqui que eu coloquei por ser homotópicos. Então, imagina que você agora consegue um parzinho de funções, um que vai para cá e o outro que vai para cá, que na verdade agora você não consegue de fato a identidade, mas você consegue que elas são homotópicas, homotopicamente equivalentes à identidade, certo? Essa é a ideia de que a gente vai chamar de inversa homotópica. Então a G vai ser uma inversa homotópica da F. Obviamente isso aí não tem nenhuma unicidade, né? Não é igual no caso de função mesmo, mas a gente, a menos de equivalência, é a mesma coisa. Repara que do jeito que agora eu já construí, já deu que se dois espaços são homeomorfos, em particular eles são homotopicamente equivalentes por causa desse comentário que eu fiz aqui no comecinho, né? Se você tivesse as funções de identidades, você já tem o resultado, certo? Vamos ver aqui então como é que isso se relaciona com alguma coisa que a gente tinha feito antes. Por exemplo, se você pegar a proposição, que era até um comentário que eu fiz, acho que mais ou menos, se você vai pegar um espaço X, ele é contrátil. Se e somente se, o X é homotopicamente equivalente. Homotopicamente equivalente a um espaço unitário. Beleza? Então, como é que você faz esse aqui? Então, primeiro eu vou supor que ele é contrátil. Então, a gente começa com x contrátil. Tudo bem? Se ele é contrátil, então a identidade em x é homotópica a uma função constante igual a c para algum c lá dentro. Eu vou considerar y como sendo o unitário desse c, tá? Porque eu tenho que achar um espaço unitário. Vai ser esse próprio c aqui. E aí, só para ficar um pouquinho mais fácil as coisas que eu vou fazer, eu vou considerar j a função que sai do y e chega em x, inclusão. Que no nosso caso vai ser simplesmente j de c, que é o único ponto que tem para definir, vai ser c. Tá bom? Bom, aí na hora que você faz as contas, né, do tipo, você percebe que c bola j, isso aqui o que, que é? Isso aqui é, você simplesmente faz, você começa com um czinho, vai para o x, dá czinho, volta via função constante, que está definida no x, para czinho. Isso aqui é a identidade em y. É igual à identidade em y. Enquanto que j bola c, isso aqui é o que? Isso aqui é a própria função c, certo? Porque você está fazendo o quê? Você está fazendo a função ser constante e depois fazer a função voltar para o próprio C. Então, isso aqui é a função C, que por hipótese, se você está pensando que ele é contrátil, isso aqui é homotópico. A identidade em X. Então, olha, nessa direção, identidade em X, nessa direção, igual até de fato a identidade em Y, então você tem que elas são inversas homotópicas. Tá bom? Então, se ele é contrátil, você tem esse resultado. Vamos olhar o outro lado agora. O outro lado é meio que a mesma coisa. Você tem
Supõe que você tem uma F, né? Então agora você tem que ele é homotopicamente equivalente a um conjunto unitário. Então você tem uma F que sai do X e chega no conjunto unitário, uma G que sai do conjunto unitário e chega em X, e que elas são inversas homotópicas uma da outra, né? Então fazer as composições das identidades do ponto de vista de homotopia. Mas agora repara que se você compor a F bola G, F bola G, ela é o quê? Isso aqui é uma função constante, concordam? É constante. Desculpa, vamos fazer a G bola F, assim ficou ruim. G bola F. Eu começo com a F, chego nesse Azinho, aí aqui eu não sei onde vai chegar no G, mas isso aqui vamos colocar assim, ela é constante igual a G de A. Certo? Mas essa função, por hipótese, ela é homotópica à identidade em X, né? Por serem inversas homotópicas. Então você tem que. A função identidade em X é homotópica a uma função constante. Então você já tem o resultado aí, facinho. Tá? Essa ideia, então, que aqui em algum sentido acabou falando aqui do ponto de vista de homotopia, você pegar o espaço inteiro e trocar ele por um único ponto, dá na mesma, você pode generalizar isso, que é a ideia da que a gente chama de retrato. E vai ter meio que esse último resultado que a gente fez do mesmo jeito. Então vamos fazer esse caso que é levemente mais geral. Então você vai ter um A contido em X. E aí agora supõe que você tem uma função contínua que sai do R, função contínua R, que sai do seu X inteiro e chega no A, que vai ser a retração. Tá? O nome dela vai ser a retração. Tal que ela R de Azinho é igual a Azinho para todo A pertencente a A. Os outros pontos vão entrar em A. Os pontos de A ficam parados. Tudo bem? Repara que a função constante faz isso, né? Com o unitário do Azinho, né? Do tipo, todo mundo vai para lá e quem já estava lá fica parado. Certo? Então você tem esse cara aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de retração. E no caso, o A é dito retrato. Tá? Se você tem alguma coisa aí. Se você tiver, além de tudo, que o R ele é homotópico à identidade em X, certo? Que é o caso da função constante lá que a gente estava falando, o caso do contrátil, aí você fala que isso aqui é uma retração de deformação. Tudo bem? Então, no desenho, antes a gente tinha todo mundo caía para um ponto só, retraía para esse cara aqui. Agora você tem um conjunto A qualquer, e aí todo mundo vai para esse pedaço aqui. Se você tiver retração só, é como se fosse a função constante antes. Eu não sei se isso aí vai dar alguma coisa interessante do ponto de homotopia, mas quando você pede que ela é homotopicamente, ela é homotópica a identidade, aí agora você tem, então, chama de retração de deformação. É um nome só. Tudo certo? Aí qual que é a proposição que eu comentei que é equivalente, que é o análogo ao que a gente tinha antes, é que se você tiver o seu X, então você tem um A e um conjunto, subconjunto X, né? O X é um espaço topológico. E você tem um A que é uma retração de deformação, né? Ele é um retrato de deformação. Então o A e o X são homotopicamente equivalentes. Repara que isso, aquele caso que a gente fez do unitário é um caso particular desse. E a demonstração é meio que a mesma. Tudo bem? Como é que você faz? Você começa com J, que é a função que sai do A em X, que é a inclusão. Certo? Você pega R, a retração de deformação. Então, a R vai ser a função. Ela simplesmente sai do X e chega em A, deixa os pontos de A, mas a gente tem que ela é homotópica à identidade em X. Retração de deformação, essa é a parte do deformação aqui. Certo? Bom, mas aí agora se você fizer a composta R bola J, então primeiro você aplicou J. Então você pegou, saiu do A, chegou no X, voltou via R, mas lembra que a R deixa os elementos de A parado. Isso aqui é a identidade em A, é igual à identidade em A.
enquanto que J bola R, o que isso aqui está fazendo? Isso aqui primeiro você pega os elementos de X e joga todo mundo para dentro do A. Tudo bem? Só que agora você vai pegar os elementos de A e vai deixar eles parados de volta aqui. Então, isso aqui é simplesmente a R, né? Do tipo, quem estava fora foi jogado para dentro do A e quem estava dentro do A ficou parado. Então, todo mundo, uma vez que foi jogado, não se mexe mais. Então, isso aqui é exatamente a função R, que é homotópica à identidade em X por hipótese, certo? Então, a gente tem elas duas aqui, mostra que uma é inversa homotópica da outra. Então, você tem esse caso geral do caso anterior aí que a gente tinha comentado antes. Tá bom? Então é isso por enquanto.